Olá, professores, meu nome é Rafael, eu sou PEC de ponto focal de matemática. Hoje, dando sequência nas formações para professores de matemática, vou apresentar para vocês uma conversa com professores sobre números racionais. Isso é continuidade da formação que nós fizemos presencialmente no dia 17, e com o intuito de atingir a todos os professores, a gente está apresentando para vocês essa versão online. Tudo bem? Dentro do nosso escopo de matemática, nós criamos aqui um grupo de professores. Então, se você tiver interesse enquanto professor de matemática para participar desse grupo, lá é um local para a gente trocar ideias, trocar experiências, compartilhar práticas de ensino que foram boas para todos, tá? Então, para quem tiver interesse, é só acessar pelo QR Code. O material dessa formação vai ser disponibilizado para vocês junto com esse vídeo. E fiquem à vontade para participar desse grupo. Esse é o nosso percurso formativo de hoje, tá? Vou apresentar os objetivos para vocês, em seguida a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi o nosso ensino na matemática, a nossa aprendizagem, o nosso ensino. Vamos analisar o currículo de matemática, também fazer uma análise do Super BI da prova paulista. Vamos conversar sobre os números racionais, né? Vou apresentar para vocês algumas metodologias de trabalho de exercícios e também de jogos matemáticos. E por último a gente vai falar também sobre a homologia de processos. Então aqui são nossos objetivos: a formação continuada, os subsídios teóricos para os professores, práticas com números racionais e a recomposição e a compreensão dos conteúdos. Primeiro eu gostaria de trazer para vocês algumas ideias relacionadas a como a gente aprendeu a matemática, tá? Você lembra, enquanto professor, como você aprendeu os números racionais? Enquanto você era aluno, como que isso impactou você na sua educação? Se para você foi uma experiência traumática, se foi uma experiência positiva, se você conseguiu entender a primeira vez que o professor explicou, se você precisou de metodologias diferentes. E até que ponto esse ensino, esse momento, contribuiu para a sua prática dentro da sala de aula. Eu queria trazer uma reflexão para vocês que eu passei para o pessoal que fez o presencial, que era a seguinte: como a gente escuta música hoje em dia? Hoje nós temos os aplicativos de streaming, né? O Spotify, tem o próprio YouTube, que a gente consegue ouvir música por ali. E como a gente ouvia há 15, 20 anos atrás? Muitos responderam lá: disco de vinil, fita cassete, né? Rádio. Em seguida eu perguntei como a gente assiste filme hoje em dia. E a resposta foi a mesma. Aplicativos de streaming, né? O Netflix, o Amazon Prime, HBO Max. E hoje em dia, né, a gente usa isso. E antigamente a gente alugava fita na locadora, em cinema. Muitas cidades, às vezes pequenas do interior, tinha um cinema ou nem tinha sala. A gente tinha que se virar para assistir um filme. E isso traz a reflexão da seguinte forma: como eu dou a minha aula hoje e como eu dava essa mesma aula há 20 anos atrás. Importante a gente refletir que os nossos públicos são diferentes. O nosso aluno já não é mais o mesmo. Então é importante a gente também adequar as nossas práticas de aula à realidade que a gente tem hoje. Só uma reflexão, tudo bem? Em seguida, nós vamos falar aqui sobre o currículo paulista, tá? E o material digital. Já de cara quero conversar com vocês sobre a obrigatoriedade do uso do material digital. O que acontece, pessoal? Muitos professores questionaram a ideia de ter que usar o material na íntegra. E eu já aviso para vocês que não é necessário. Esse material ele é totalmente editável, tudo bem? Você pode baixar esse material e fazer as alterações que quiser. Pode usar na íntegra se quiser. Pode pegar a ideia que o material está trabalhando e fazer o seu próprio material. O importante, como eu costumo dizer, é que esse material deve ser um norteador para você acessar e saber qual a sequência que você deve seguir. Tudo bem? Muitas questões que foram trabalhadas na prova paulista
tem como base exercícios que caem no material digital. Então acho que é interessante nós, professores, fazermos uma curadoria desses exercícios, pensar no que é importante para o nosso aluno e aí sim fazer o uso desse material digital. Nesse momento eu vou passar para a tela do computador e a gente vai acessar juntos todo o percurso até chegar no material digital e também olhando um pouco para o Super BI na análise da prova paulista. Bom, aqui eu vou mostrar então para vocês como a gente faz o acesso do material digital e do escopo sequência. Aqui no Google mesmo, a gente pode colocar repositório CMSP e nesse primeiro link a gente é redirecionado lá para o site do Centro de Mídias. A gente vai clicar aqui nessa opção de acesse aqui para Sou Servidor e nesse momento a gente vai entrar com o nosso login e senha da sede, tá? Eu vou colocar aqui a minha senha e assim que a gente entra, a gente é redirecionado para essa seção. Perceba que eu tenho 4 abas aqui em cima: materiais digitais, pautas formativas, vídeos e acervo digital. Por enquanto vamos manter aqui no materiais digitais. Então aqui embaixo eu tenho as opções ano letivo 2024, etapa ensino médio, aqui seria o Fund 1 e o Fund 2. Vou pegar como exemplo o ensino médio. Como eu selecionei ensino médio, só vão aparecer as séries para mim do ensino médio. Então primeira, segunda e terceira séries. Vou pegar um exemplo da segunda série. Por enquanto só temos as informações de primeiro e segundo bimestre. Vou pegar aqui o primeiro bimestre e aqui o componente curricular. Eu posso escolher português, matemática, oratória, projeto de vida, eu tenho todas as opções. Vou pegar um exemplo de matemática, em seguida eu pego um de português. Clico em pesquisar, ele vai me retornar todas as informações referentes ao que eu selecionei aqui em cima. E perceba que aqui na aula eu tenho duas opções, eu tenho o PDF e eu tenho o PowerPoint. Se eu clicar em PDF, ele vai me retornar exatamente a aula como ela foi planejada pelo pessoal da Seduc. Então aqui eu não consigo fazer alteração nenhuma. Se eu optar pelo PDF, na hora do download, eu vou fazer a aula exatamente como ela foi planejada. Eu não consigo mexer em nada aqui. Porém, se eu quiser fazer alguma alteração, eu posso vir aqui, em vez de PDF, PowerPoint. Vai fazer o download aqui em cima do arquivo. E quando eu abrir esse PowerPoint, aí sim eu vou poder fazer todas as alterações que eu quiser. Percebe que ele sempre vem nesse modo de exibição, então eu tenho que clicar aqui em cima em habilitar edição, tudo bem? E assim que eu fizer isso, eu tenho acesso a editar todo esse documento. Então eu posso mudar isso de posição, não quero que fique aqui, quero que fique mais para cima. Eu não quero que tenha esse texto, eu quero só que se chame formas geométricas espaciais. Aqui embaixo, se eu quiser mudar a cor do texto, a cor do fundo, tudo é possível. Uma observação interessante é que normalmente nesse segundo slide, ou no slide onde a gente tem as observações de conteúdo e objetivos, aqui embaixo eu tenho as habilidades que estão sendo trabalhadas nessa aula. Tudo bem? Então isso é um excelente ponto de partida para a gente entender aonde a gente quer chegar com o nosso aluno nessa aula. Então eu trabalhando essas habilidades, eu posso fazer as alterações que eu achar necessário dentro dessa apresentação. Tudo bem? E aí, a partir daqui, se eu quiser compartilhar com os meus alunos, criar um novo PDF e compartilhar com eles, aí vai das suas decisões de sala de aula. Mas eu seguindo essas habilidades que estão aqui, eu posso trabalhar da forma que eu quiser, tudo bem? Porém, se eu quiser fazer análise de todas as habilidades que eu vou trabalhar com o currículo ao longo do ano, se eu tiver que baixar aula por aula e olhar naquele slide 2, vai dar muito trabalho, né? Para isso existe o escopo sequência. O escopo sequência a gente acha nessa mesma tela aqui, só que em vez de materiais digitais, a gente vai olhar aqui para o acervo digital. Tudo bem? Aqui eu tenho a classificação, materiais pedagógicos e tutoriais. Os tutoriais são referentes às plataformas, então tudo que a gente tem de plataforma e tutoriais a gente acessa aqui. Mas o nosso foco é material pedagógico. Categoria.
ementas e escopo sequência. Subcategoria a gente só tem 2024. E na parte de título não precisa colocar nada, porque ele vai me retornar tudo que tiver sobre essas informações. Então olha só, a gente vai olhar para o escopo sequência de primeiro e segundo bimestre. Quando eu clico aqui em URL, ele vai me direcionar para um escopo sequência aqui, uma pasta no Google Drive, e dentro dessa pasta só temos um único arquivo. Clicando 2 vezes nele, ele vai me mostrar esse escopo sequência. Uma dica que eu dou é não clique direto nesses links aqui, tá? Procure a disciplina que você tem interesse aqui embaixo. Então aqui nós temos matemática, e aqui eu tenho todas as habilidades de todos os anos, né? Começando aqui desde os anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro ano, quarto e quinto ano, aí já indo para os anos finais, sexto ano. Aqui eu tenho as habilidades, tudo bem? E a aula planejada, certo? Perceba que algumas aulas estão aqui com uma barrinha azul. Essas são as aulas que a gente recomenda que seja feito o uso do Matific. E aí, mais uma vez, é uma recomendação. Você pode usar o Matific em todas as aulas se você quiser. Você pode usar em aulas diferentes dessa que estão selecionadas. O importante é que seja usado. O importante é que seja oferecido para os alunos. Tudo bem? Então aqui, observando a habilidade que está sendo trabalhada e o material digital, você pode fazer as alterações que vocês quiserem. Tudo bem? Vou voltar aqui para os materiais digitais e vou refazer o caminho, o mesmo caminho para a língua portuguesa. Certo? Materiais digitais, temos aqui o ano de 2024, a etapa. Vou pegar dessa vez anos finais. Percebe que aqui agora apareceu sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então vou pegar um oitavo ano, segundo bimestre dessa vez, só como exemplo, e o componente curricular vou pegar a língua portuguesa. Quando eu fizer a pesquisa, ele vai me retornar todas as aulas referentes ao que eu selecionei aqui em cima. De novo, aula 1 aqui só como exemplo, se eu pegar o PDF, a aula está pronta, eu não posso fazer nenhuma alteração pelo PDF porque eu não consigo. Se eu quiser fazer alguma alteração, eu baixo o PowerPoint, está fazendo o download aqui em cima, e assim que terminar, eu posso acessar essa aula e fazer as alterações que eu acho necessário, tá? Então, ó, habilitar a edição aqui em cima. Percebe que aqui no slide 2, que é onde eu tenho conteúdos e objetivos, aqui embaixo eu tenho a habilidade que está sendo trabalhada nessa aula. Tudo bem? Se eu quiser eu posso erguer um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar, posso deixar um pouco mais para baixo. E aqui sim eu posso fazer todas as alterações. Ah, não gostei dessa imagem, não quero que essa imagem apareça na minha apresentação, posso deletar. Tudo bem? Ah, eu achei que os textos que estão sendo trabalhados aqui não estão muito condizentes com a minha turma. Posso mudar? Claro, pode. Desde que você siga a habilidade que está sendo trabalhada aqui embaixo, você pode fazer as alterações que você quiser, tudo bem? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é o seguinte. Percebe que assim que eu cliquei aqui, apareceu um botãozinho avaliar. Nesse avaliar, você vai avaliar o conteúdo dessa aula. Então, o material foi bom? Você pode avaliar, foi adequado, exemplos interessantes ou não tenho nada a declarar. O que pode melhorar no material dessa aula? E aqui você vai fazer a avaliação do que pode ser melhorado. E aqui embaixo é um campo muito importante, onde você pode colocar eventuais problemas que você encontrou tanto no PowerPoint quanto no PDF. Matemática eu já peguei alguns exemplos, onde algumas frações estão desconfiguradas, né, estão fora de lugar. Então aqui embaixo você coloca e eles fazem a alteração, tudo bem? E é só enviar que eles fazem as alterações de acordo com o que você colocou aqui. É isso, gente. Eu espero que tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês e a gente volta para a apresentação. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o BI e como a gente faz para acessar a análise da prova paulista, tudo bem? Então aqui no Google também eu vou digitar BI Educação. Tá? E esse primeiro link que aparece para mim é onde eu vou clicar. Quando a gente tem acesso a esse link, a gente vai de novo
ser redirecionado para o site da Escola Total. E aqui a gente vai colocar o mesmo login da sede, tá? Eu vou digitar meu login aqui. E a senha são as mesmas da sede. Como eu sou PEC, né, professor especialista em currículo, para mim aparece essa opção. E provavelmente aparecem mais quadros aqui do que para você, professor, porque eu tenho uma visão macro da diretoria de ensino. Mas o que a gente vai analisar agora é a prova paulista e isso todos têm acesso. Tudo bem? Então a gente clica aqui em prova paulista e a gente vai ser redirecionado ao painel da Escola Paulista. Para você provavelmente só vai aparecer aqui escola e turma, tudo bem? O nosso objeto de análise vai ser as questões. Então, sem focar necessariamente no resultado da DE, a gente vai clicar aqui do lado, a gente tem prova e conteúdo. Nós vamos clicar aqui em conteúdo, tudo bem? Quando a gente clica em conteúdo, vão aparecer todas as questões de todas as disciplinas. A gente pode selecionar uma série específica, né? Uma disciplina que a gente queira selecionar. Eu vou mostrar aqui o exemplo de matemática, certo? Quando eu clico em matemática, aparecem aqui para mim as questões com a maior porcentagem de acertos e lá embaixo as que tiveram a menor porcentagem de acerto. Tudo bem? Posso fazer a ordenação dessas questões, tá? Aqui aparece para mim as que tiveram a menor quantidade de acertos. Aqui no cantinho, nesses dois links, eu tenho o link da aula, que é a aula que essa questão foi trabalhada, que a habilidade dessa questão foi trabalhada, tudo bem? Ele me direciona ao PDF, que é a aula pronta, do jeito que foi feita pelo pessoal da Seduc. E se eu clicar aqui do outro lado, a gente tem o link da aula e a gente tem o link da questão. E o link da questão vai nos retornar exatamente a questão que foi trabalhada, que os alunos tiveram aí um baixo desempenho. Então nós temos aqui o item, a questão era a questão de número 2, o gabarito, a habilidade foi trabalhada no primeiro bimestre, e essa é a habilidade em questão, tá? E aí nós temos aqui a própria questão. Tudo bem? Inclusive aqui embaixo nós temos um comentário sobre o item. Isso para todas as questões que estão aqui. Tudo bem? Bom, a gente acabou de ver como acessar a prova paulista pelo Super BI. E o nosso objetivo agora é fazer uma análise em relação ao desempenho dessas questões por parte dos alunos. Nós aqui, enquanto diretoria de ensino, temos uma visão macro, né? Então aqui eu tenho o resultado das provas de matemática de toda a diretoria. E eu fiz um recorte aqui das 10 questões com pior desempenho. Uma coisa a gente pode observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões que trabalham diretamente com números racionais. Por isso o foco da nossa formação de hoje é números racionais. Eu fiz um recorte aqui que traz essas questões de uma forma maior para a gente conseguir enxergar. Esse material que vocês vão receber, todos esses links você pode clicar, tanto para acessar o link da aula, que a questão foi abordada, quanto a própria questão. Tudo bem? Você, enquanto professor, vai ter acesso ao resultado da sua turma e dos seus alunos. Pode ser que você tenha uma amostra diferente da que eu estou mostrando aqui, mas a ideia é simplesmente mostrar para vocês como acessar e onde acessar, tudo bem? Porém, foi detectado que aqui na nossa diretoria, assim como várias outras, o grande problema da matemática são os números racionais. Por isso, eu trouxe aqui para vocês verem como as habilidades que trabalham com números racionais vêm lá do Fundi 1, tudo bem? A gente começa aqui com as habilidades iniciais, que é do ensino fundamental, 4º ano, que é reconhecer frações. Então eles começam lá do básico, apresentam frações e o objetivo é reconhecer essas frações. Em seguida, também já no 5º ano, identificar e representar frações. Então agora, além de reconhecer, ele começa a representar isso, às vezes uma forma de um desenho, aquele famoso barra de chocolate que você divide em várias partes e pega 2, 3.
E até que no quinto ano ele começa também a identificar formas escritas, então ele começa a relacionar uma fração mesmo com um desenho, com uma representação gráfica. As habilidades intermediárias são aquelas do Fundo 2, os anos iniciais ali do Fundo 2. Então, reconhecer um sistema de numeração decimal, então já começa a relacionar diferentes representações de números racionais, né? Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam operações com números inteiros, né? E habilidades avançadas são as finais ali do ciclo 2, né? Então ele tem ali dos anos finais do oitavo ano e nono ano, que é efetuar cálculos e resolver e elaborar situações problemas. Pensando nisso, a gente costuma trabalhar muito com a taxonomia de Bloom. E o objetivo da taxonomia de Bloom é mais para o professor entender qual que é o processo que o aluno deve passar até que ele atinja o objetivo determinado daquele conteúdo. Então no começo ele vai recordar, porque vocês viram que ele começou a ver lá no quarto ano. Depois ele passa pela ideia de compreender, que é entender a função daquilo no dia a dia ou no tipo de exercício que ele está trabalhando. Então ele vai aplicar, após essa aplicação ele vai fazer uma análise dos resultados, ele vai avaliar essa análise e por fim ele passa a criar. O que é esse criar? É não só fazer um exercício, mas também começar a aplicar isso no dia a dia. Porque essa ideia de criação é que ele entenda onde ele pode encaixar aquilo no dia a dia dele, que é até resolver situações do dia a dia de formas diferentes. Então, os números racionais, eles muitas vezes são associados com uma matéria difícil, né? Então o objetivo é que a gente faça essa ruptura e mostrar para eles que a gente trabalha com os números racionais em todos os dias, né? Então explicar quais são os conceitos fundamentais é muito importante para que o aluno entenda. Muitas vezes o aluno não sabe te dizer quanto que é 1 dividido por 2, pensando nos mais novinhos ali, né? Porque quando ele chega na aula de matemática, o cérebro dele inconscientemente vai pensar em responder tudo matematicamente. Então ele vai tentar fazer 1 dividido por 2, aí põe o zero, não dá, põe a vírgula embaixo. Mas se você trouxer para uma realidade dele, fala assim, eu tenho R$1 para dividir para 2 pessoas, quanto que dá? Ele vai saber que é 50 centavos para cada um. Então ir construindo com ele a ideia de que você criar um método para resolver esse tipo de questão é necessário, porque coisas simples a gente consegue entender e é mais palpável. Só que situações mais complexas a gente precisa sim de um método para não confiar 100% nos cálculos mentais, né, vamos dizer assim. A gente tem os tipos de representação, né? E esse é o principal, o aluno fazer a relação de que eu posso trabalhar com fração, posso trabalhar com decimal, porcentagem, e tudo isso está relacionado com números racionais. Fazer a comparação dessas representações diferentes, né? Então ele entender que 0,5 é a mesma coisa que 50%, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. E a transformação, né? Saber transformar de um para o outro. Então ele está numa fração, ele quer ir para uma porcentagem, ele quer ir para um número decimal e assim por diante. Para isso, gente, existem as plataformas, tanto o Khan Academy quanto o Matific, principalmente porque elas permitem que o professor recomende atividades. Então, na sua escola, se você conseguir recomendar atividades para aquele aluno que tem mais dificuldade, pode ser que ele se interesse por fazer atividades tanto no Khan Academy quanto no Matific. Então é uma saída, às vezes, para atingir aquele aluno que tem algumas dificuldades e a gente não sabe como lidar com ele. Agora a gente vai passar por um momento, mão na massa, só que como a gente está à distância, online, eu vou tentar ser mais breve aqui e explicar algumas ideias para vocês tentarem reproduzir na aula com os alunos. Primeiro que a gente vai fazer é a resolução de exercícios. E esse tipo de exercício não é um exercício que você passa na lousa e pede para o aluno resolver. Mas são exercícios que a gente pode tratar como desafios. Tudo bem? Perceba que os exemplos que eu vou passar aqui, o meu objetivo enquanto formador de professores não é que vocês saibam a resposta. Porque somos todos professores de matemática aqui e sabemos calcular qualquer tipo de exercício.
Agora, o nosso objetivo é trabalhar a questão como um todo. Então, desde a preparação do problema, a leitura individual, cada aluno lê a sua questão, depois uma leitura em grupo, para certificar que todos os alunos tenham entendido os exercícios, que eles entendam a proposta, que eles façam a interpretação correta. Depois, enquanto os alunos fazem a resolução do problema, aqui no item 4, a gente também vai junto observar e incentivar esses alunos, sempre com uma palavra positiva. Registrar as resoluções na lousa. Isso é uma questão muito importante, porque às vezes para você resolver um exercício você tem vários caminhos. E mostrar para o aluno que existem vários caminhos muitas vezes facilita o entendimento dele. Fazer uma plenária, o que seria isso? Você conversar e debater com os alunos quais foram os caminhos tomados, por que um talvez seja mais prático que o outro. Por mais que a gente tenha diversas formas de chegar no mesmo resultado, às vezes existe uma forma mais rápida, uma forma mais simples. Depois tentar chegar com esse aluno na busca de um consenso, ver se a sala decide qual método foi mais interessante. E por fim, formalizar o conteúdo, que é o famoso fazer com que a sala consiga aprender tudo o que está sendo explicado. Então nós temos aqui 5 problemas, tudo bem? Eu vou passar com eles aqui com vocês. O primeiro diz o seguinte: Ana, Beatriz, Carlos e Diego possuem lotes de terra de mesma metragem para cultivo de hortaliças. Ana já cultivou 1/2 do seu lote, Beatriz 1/3, Carlos 5/6 e Diego 2/5. Colocando em ordem as frações daquele que cultivou menos para o que cultivou mais, tem-se. Então, assim, analisando as alternativas, a gente vê que a resposta é a letra C. Tudo bem? Nesse momento, o aluno vai sentar com o grupo dele, vai tentar resolver a questão. E o objetivo dessa questão é fazer com que os alunos entendam as diferentes formas de se representar um número racional. Por exemplo, para chegar na resposta da letra C, uma das abordagens pode ser transformar tudo em número decimal. A gente vai ver que quando a gente chegar no 1/3, a gente vai ter uma dízima periódica. E isso é uma forma também de mostrar para o aluno que tudo pode ser representado. Outra forma é transformar tudo em frações com o mesmo denominador, e aí comparar o numerador. Mas é interessante mostrar para o aluno que existem vários caminhos. E também, quando a gente monta um exercício desse, não só pensar na resposta, mas também pensar nas alternativas que não estão corretas, são o que a gente chama de distratores, tá? Se o aluno escolheu a alternativa A, por que ele escolheu esse caminho? Se ele escolheu a alternativa B, por que ele escolheu esse caminho? E a alternativa D é a mesma coisa. Então é importante que quando a gente cria os nossos exercícios, a gente não coloque alternativas erradas aleatoriamente, mas sim pense nelas como uma forma de um caminho que o aluno possa ter tomado. Tá? Então aqui a gente tem a solução. Perceba que na solução a pessoa que criou o exercício achou melhor transformar todos em frações equivalentes com o denominador 30, e aí comparar o denominador foi mais fácil. E aqui nós temos os distratores dessas questões. Tudo bem? Que é justamente o que eu estava falando. Não colocar só de forma aleatória. Uma das alternativas até foi criada de forma aleatória, mas as outras têm uma linha de pensamento que o aluno pode ter tomado. E isso faz com que a gente consiga identificar quais são as dificuldades do aluno. O problema 2 mostra essa figura e diz o seguinte: 30 triângulos iguais são desenhados como mostra a figura. A fração que representa a área sombreada é... Então a gente tem essa área sombreada e o objetivo é dizer qual é a fração que representa a área sombreada. Se a gente considerar que aqui nós temos metade e uma figura inteira, nós temos 2 metades. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos por metade. Ou então
2 triângulos inteiros, mais 1, mais meio, 3 triângulos inteiros. 3 sobre 30, 1 sobre 10, a resposta simplificada. Aqui é a explicação, e aqui os distratores. Eu falei aquela hora de contar as metades justamente para explicar aqui a alternativa C. Porque quando o aluno responde 1/5, ele contou 6 metades, e aí 6 sobre 30 ele simplifica, dá 1/5. Então essa pode ser um dos caminhos que o aluno fez. Outra possível resposta, a letra B, o aluno considerou só os triângulos que estavam totalmente pintados, então 2 sobre 30, simplificando 1 sobre 15. E a alternativa A, o aluno considerou as 2 metades sombreadas, completando 2 triângulos, ou seja, mesmo aqueles que estavam só pintados pela metade, ele considerou inteiro. Então seriam 4 triângulos sobre 30, simplificando 2 sobre 15. Eu comentei com o pessoal da formação, que foi lá no dia 17, que mesmo se o aluno tenha errado essas alternativas, uma coisa a gente pode tirar de proveitoso, que ele soube simplificar as frações. Então, mesmo numa questão errada, a gente consegue tirar coisas positivas. Se o aluno fez o exercício, não colocou qualquer resposta de forma aleatória, se ele tentou fazer e ainda assim soube simplificar, é um ponto positivo para te levantar para esse aluno. Muitas vezes é o que ele precisa, de um incentivo. Problema 3. Numa prova de matemática com 10 questões, valendo 1 ponto cada, Sandro obteve 7,5 pontos, Marcelo acertou 75% da prova e Rafaela 4/5 do total. Pode-se afirmar que, e a gente tem, que a resposta correta seria a letra C. Rafaela obteve a maior nota. Tá? Pensando nos distratores, aqui a gente tem a resolução, não é completa, mas pensando nos distratores, vocês veem que tanto as alternativas A, B e D têm um porquê, tudo bem? E acho que isso é o mais importante. O problema 4. Esse é um problema que eu acho muito interessante a gente ler com os alunos e aplicar a interpretação junto com eles, porque eu confesso que a primeira vez que eu fui fazer esse exercício, eu me confundi. Porque ele diz o seguinte: as letras que representam a localização dos números 1/5, menos 0,75 e 2, respectivamente, são... Então, na pressa de querer responder, eu acabei pensando assim: 1/5 é 0,2, então vai estar aqui no C. 0,75 é aqui o A. E 2 é o D, então vai ser A, C, D. Eu fui pela ordem das letras, eu não fui pela ordem do que os números estavam sendo pedidos. Quando eu fui procurar A, C, D aqui, eu não achei a resposta. Então eu li novamente e eu percebi que, na verdade, o que ele queria era que os números estivessem sim em ordem crescente, seguindo essa ordem respectivamente. Então, às vezes, um aluno bom, na pressa de responder, acaba respondendo errado. Então é importante a gente ler com eles, principalmente se for um exercício assim, para fazer junto com a classe, porque o objetivo é que eles entendam as propostas, entendam e interpretem o exercício corretamente para que possam acertar. Tudo bem? Aí depois que eu li novamente, eu vi que a resposta correta seria CAD. 1/5 está aqui, menos 0,75 aqui e 2 aqui. Então, CAD. Tudo bem? Aqui temos a explicação, confirmando a alternativa correta é a letra A. E aqui os que a gente chama de distratores, tanto da alternativa B, C, D e E. Tudo bem? E por último aqui nós temos o problema 5, uma pesquisa realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, da cidade de São Paulo, constatou que o preço dos alimentos que fazem parte da cesta básica subiu em todos os supermercados da Grande São Paulo no período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Ao comparar os preços em uma rede de supermercados de São Paulo, verificou-se que a cesta básica, que custava em média R$ 220 em dezembro de 2021, passou a custar em média R$ 308 em dezembro de 2022. O aumento percentual no valor da cesta básica nesse período de 12 meses foi de... Então, após fazer os cálculos e análise, a gente vê que o aumento foi
de 40%, tudo bem? Mas, mais uma vez, o objetivo também é identificar aqueles alunos que tiveram dificuldade em responder essa questão, e os distratores entram muito nessa parada. Porque ao ver que ele respondeu letra A, letra B, letra D ou letra E, a gente consegue ter um retrato da linha de pensamento daquele aluno. Agora, a gente sabe que nem sempre é fácil atingir o aluno, a gente cria metodologias, a gente usa aplicativo, a gente tenta dar uma aula diferenciada, mas às vezes é difícil. Então eu trago aqui para vocês alguns exemplos de jogos que podem ajudá-los nas aulas de matemática. Tudo bem? Então os jogos geram motivação e engajamento, desenvolvem as habilidades, de repente trabalho em equipe. A gente pode trabalhar também com a contextualização. Muitas vezes um jogo que o aluno joga no dia a dia dele, quando ele vê que pode ser aproveitado para outra coisa, já é uma forma de contextualizar. E uma aprendizagem ativa e colaborativa. Alunos trabalhando juntos já gera uma atividade colaborativa. Então o primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês é o Uno das frações equivalentes. O Uno a molecada adora, vocês sabem bem. Então aqui nesse material, deixei aqui embaixo, regras e material, só clicar aqui vocês serão direcionados a um arquivo onde vocês podem baixar as cartas, imprimir e jogar com os alunos. Deixei um exemplo aqui das regras, como são as cartas. Então a ideia é que no jogo de Uno, ele pode pôr uma carta de mesmo número ou de mesma cor. Então, por exemplo, se o aluno colocar uma carta verde com 1/2, ele pode colocar ou qualquer outra carta verde, ou ele poderia colocar essa carta vermelha aqui, 2/4. E a gente sabe que o resultado dessa divisão vai dar 0,5 para as duas opções. Então ele poderia colocar essa carta. Aqui eu mostro para vocês onde esse jogo encaixa junto com o material digital, tá? Sextos, sétimos anos e segundo colegial. Mas a gente sabe que isso aqui é só um exemplo, a gente sabe que a gente pode usar isso em todos os anos. Tá? E isso vai acontecer para todos os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, tudo bem? Mas aqui casa direitinho. Depois nós temos aqui os quartetos dos números racionais, essa é uma atividade bem legal também. Né? Temos aqui as regras e aqui são um exemplo dos cards. Então o aluno vai ter 5 cards e quando ele formar 4 que mostram o mesmo valor, ele pode baixar as cartas assim e ele ganha. Então se ele juntar essa figura, esse 1/2, esse 0,5 e esse 50%, ele consegue ganhar. Tem a regra explicando direitinho. Aqui também, voltei só para mostrar para vocês que aqui embaixo também tem os materiais para vocês baixarem, tudo bem? E aqui onde que isso encaixa com o material digital. Outro que a molecada gosta muito, somente os mais velhos, é o dominó. E aqui a gente está trabalhando com o dominó da porcentagem. O material também está aqui embaixo, só baixar, tudo bem? Temos as regras aqui e o exemplo de como são as cartas. Então ele pode, por exemplo, usar o 10% com 10% aqui. Ele pode usar o 0,75 com 75%. Ele pode usar o 25% com 25/100. E aí ele vai fazendo as regras, a mesma do dominó. De novo, onde que essas aulas encaixam com material digital. E aqui por último a gente tem o bingo das frações. Esse é interessante, porque vocês vão receber aqui no material essas cartelas. Então antes de começar o bingo, o ideal seria que vocês resolvessem com os alunos todas essas operações. E assim que vocês estiverem com o resultado, comece a sortear os números. Então quando ele vê aqui que a gente tem 1/5, quando você cantar o número 1/5, ele vai ter que marcar aqui. Pode ser que outras opções também apareçam. Mas aí quando o aluno completar a cartela, ele ganha. De novo, onde que as aulas cabem dentro do material digital. E esses são os exemplos de jogos que eu trouxe para vocês hoje. Os jogos costumam funcionar bastante, viu? Inclusive, se vocês aplicarem algum desses jogos, manda pra gente aqui as evidências, tira uma foto da molecada jogando, pra gente ver como que ficou, tudo bem? Agora a gente vai falar também sobre a homologia dos processos. A homologia de processo é um termo criado pelo filósofo e teórico Donald Schromm, de 1983.
se tornou bastante presente nos diálogos sobre formação de professores. A ideia da homologia de processos é que os educadores vivenciem metodologias de ensino nas formações que frequentarem e, com base nas suas experiências, seus aprendizados conquistados e seus contextos, elaborem novas práticas pedagógicas que se espalhem ou se inspirem nessas vivências. Como estamos online, a gente não conseguiu fazer esses jogos e essas atividades em conjunto, né? Mas a ideia é que vocês tentem aproveitar o que foi apresentado aqui para vocês e apliquem nas salas de aula com seus alunos, tudo bem? Então a gente vai assistir a um trecho de um videozinho agora bem curtinho e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Eu não vou seguir exatamente o que são essas perguntas aqui, mas eu acho que é importante a gente frisar que a homologia de processos trabalha bastante com isso. O fato de você vivenciar uma experiência e ensinar o próximo a partir dessa experiência. Se vocês observarem no vídeo, você vai ver que o rapazinho que estava com a mão no bolso, mesmo depois que ele ajudou a velhinha a atravessar a rua, nos primeiros ali momentos ele ainda está com uma das mãos no bolso. Até que ele começa a aprender que para ele fazer a diferença ele precisa tirar as duas. E quando ele vê alguém na mesma situação que ele estava, ele entende a forma que essa pessoa precisa aprender, porque funcionou com ele. Então aqui a gente tem algumas relações sobre a homologia e o filme que eu acabei de explicar para vocês, tudo bem? E após essas vivências, o que eu apresentei para vocês hoje, quais os resultados que vocês esperam ter com seus alunos, tá? E quais vocês acham que vai encaixar melhor para a turma de vocês, tudo bem? Eu acho que é importante da nossa parte, enquanto professores, tentarmos atingir nossos alunos de alguma forma. Pode ser que um jogo funcione, pode ser que um aplicativo funcione, pode ser que um problema em sala de aula resolvido por vários alunos ao mesmo tempo funcione. É importante a gente tentar alguma forma diferente, tudo bem? Então aqui sistematizando o que a gente viu, a gente trabalhou com os materiais digitais, a gente selecionou as habilidades, que dessa vez a gente trabalhou com números racionais, a gente fez o alinhamento dessas habilidades com o material digital, tá? Fizemos o mão na massa, que foram as atividades, tanto os problemas quanto os jogos, tá?
e a gente refletiu sobre as nossas práticas. Então, esses foram os nossos objetivos de hoje, que são as referências dessa apresentação que eu mostrei para vocês. Eu espero que essa informação sirva de alguma forma para ajudá-los na prática do dia a dia de sala de aula, tudo bem? Agradeço a todos que assistiram e até a próxima.